Paulo Freire, em sua teoria da educação, ele conferiu uma importância muito grande à prática em detrimento da teoria. Ele dizia que o professor deveria se preocupar mais com o cotidiano do aluno, o seu dia a dia, as suas preocupações imediatas. E assim o conhecimento ele deveria ter uma finalidade prática. Ele deveria ser menos teórico e menos abstrato, atendendo assim às necessidades do aluno. Isso, de certa forma, isso tem o seu certo ponto de verdade, pois o conhecimento ele precisa atender às necessidades práticas do ser humano, mas não do modo como aconteceu em detrimento da teoria de Paulo Freire. Pois, no fundo, o que ele queria era esvaziar completamente o conhecimento teórico e abstrato, porque para ele isso era um símbolo da própria cultura burguesa, a qual ele combatia e queria tirar do cenário educacional para então implementar a dita cultura socialista, da qual ele era um defensor ferrenho. Então dizer, que a educação formal, que a educação abstrata, que a educação teórica, ela não atende às necessidades do aluno, é uma mentira, pois sem uma boa teoria, primeiro, também não é possível ter uma prática que possibilite ao aluno viver melhor, que possibilite a ele chegar a conclusões que favorecem a sua compreensão acerca do mundo em que ele vive. A prática, ela precisa sim existir, só que a prática ela precisa estar pautada numa teoria, numa abstração. O aluno precisa se capacitar a abstrair a realidade em que ele vive, pois se ele ficar só na prática, no fim das contas ele não vai conseguir abstrair nada, saberá apenas lidar com as praticidades, com as comodidades do seu dia a dia e já não conseguirá mais promover reflexões de cunho mais abstrato, que é o que nós temos hoje no Brasil. Não é à toa que exorbita o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É justamente o resultado de uma geração de alunos que sabe lidar com a prática, mas não com a teoria. E quando estes alunos leem algo teórico, eles o leem apenas com os olhos, mas não com o intelecto. E se você pedir para alunos deste tipo fazerem uma descrição das teorias que eles leem, eles simplesmente não conseguem, porque eles não estão desenvolvendo a sua capacidade de abstração. E estes alunos, pior ainda, eles também não conseguem fazer uma abordagem abstrata da sua própria prática. Nem a prática estes alunos conseguem descrever, pois abstratamente, teoricamente, eles não estão tendo um desenvolvimento adequado. E por quê? Porque a escola brasileira ela está se preocupando muito com o cotidiano do aluno, coisas do dia a dia, da sua comunidade, questões familiares e pessoais do aluno. E o conhecimento teórico e abstrato está ficando para trás, mas é justamente o conhecimento teórico e abstrato que confere ao aluno a capacidade dele promover descrições da realidade. Se ele ficar só na prática, ele não se desenvolve intelectualmente. E se ele não se desenvolve intelectualmente, ele vai ser um analfabeto funcional, que é o que nós temos hoje em larga escala no Brasil, não apenas no ensino fundamental, no ensino médio, mas acima de tudo no ensino superior. Pesquisas apontam que 38% dos estudantes brasileiros são analfabetos funcionais. E por quê? Porque estes alunos já não têm mais a capacidade de promoverem abstrações. A abstração
é algo praticamente impossível para estes alunos, porque eles não foram treinados para a abstração. Nós precisamos compreender que tudo o ser humano aprende nesta vida, desde que ele é treinado para estas questões. Se ele é treinado apenas para questões práticas da educação, do seu dia a dia, da sua comunidade, da sua família, das vivências pessoais, qual é a capacidade de abstração que esse aluno vai ter? Nenhuma. Mas quando ele precisa lidar com teorias como história, filosofia, questões geopolíticas, o que acontece? O aluno ele sai do seu cotidiano, do seu dia a dia, e ele entra num universo mental, abstrato e intelectual. E ali ele vai precisar dialogar, lidar e conversar com ideias e pensamentos. E uma vez que ele dialoga com ideias e pensamentos, ele consegue melhorar a sua capacidade de abstrair e ligar ideias diferentes. E assim o aluno se intelectualiza de fato, ele consegue lidar com questões abstratas e ele se alfabetiza de fato, porque a alfabetização ela está no âmbito teórico, da abstração e da capacidade do aluno lidar com ideias e não apenas com a prática. Aquele aluno alfabetizado que consegue apenas desenvolver questões acerca da prática do seu cotidiano, ele é um analfabeto funcional. Ele não consegue sair do âmbito da prática para se projetar até a esfera teórica e abstrata, que é onde todo aluno precisa chegar para poder ser considerado alfabetizado de fato. Uma boa parcela dos alunos brasileiros realmente não consegue se alfabetizar. E pelo que eu observo, eu acredito que isso seja mais do que 50% dos alunos que atualmente estão no ensino fundamental. Sim, para mim, mais de 50% dos alunos do ensino fundamental não estão alcançando o nível ideal de alfabetização, que permite promover abstrações teóricas acerca dos estudos desenvolvidos. Mas era justamente isso que a teoria de Paulo Freire queria, né? Um aluno raso, um aluno superficial, um aluno que apenas consegue se rastejar no chão. No chão este onde exorbitam as teorias socialistas, as teorias comunistas que querem preparar alunos aí para o Estado, alunos docilizados para os mandos de um Estado comunista e socialista que quer escravos e não cidadãos que sejam capazes de pensar e desenvolver um pensamento abstrato, teórico e filosófico, que é o que nós precisamos aí para promovermos o desenvolvimento científico e tecnológico. Não sejamos ingênuos ao ponto de acreditar que alunos que conseguem lidar apenas com a questão prática da vida possam se tornar pesquisadores. Alunos que conseguem lidar apenas com o âmbito prático, eles se tornam aí realmente pessoas superficiais que não conseguem elevar a sua linha de raciocínio. E pessoas assim também não podem desenvolver a ciência e a tecnologia. É justamente por isso que o Brasil está tão atrasado no âmbito das descobertas científicas e tecnológicas, porque as gerações elas não foram sendo preparadas. As gerações de estudantes brasileiros tiveram pouco contato com teorias elevadas, mas apenas com a prática e a superficialidade do pensar. A teoria paulo-freiriana, ela realmente dominou a educação brasileira. Os professores brasileiros hoje, eles passam o beabá para os seus alunos, se preocupam muito mais com a prática do que com a teoria.
Isso gera alunos incapazes de pensar, pois é a teoria, a abstração que faz o aluno desenvolver um pensamento autônomo, um pensamento profundo, um pensamento agudo e que ajuda o aluno a criticar o mundo em que ele vive e se criticar a si mesmo. Esta educação praticista, que apenas pensa na prática e no bem-estar do aluno, que apenas lhe apresenta comodidades e facilidades para que tudo seja doce de leite para o aluno, para que ele não precise quebrar a cabeça, esta educação está formando analfabetos funcionais, verdadeiros imbecis que não compreendem o mundo, porque estes alunos eles não têm uma formação teórica e abstrata, pois é preciso ter um pensamento abstrato para se compreender o mundo em que vivemos. Alunos que não têm um desenvolvimento abstrato conseguem lidar apenas com a prática, mas a prática é o dia a dia, é o território raso e superficial onde o aluno vive, é a sua comunidade. E é sobre isso apenas que a maior parte dos alunos hoje consegue discorrer, sobre o que acontece na sua comunidade, na sua família, no seu dia a dia. É claro que isso é importante, sim. Não podemos negar a realidade em que o aluno vive, o seu cotidiano, mas não podemos, por outro lado, reduzir a educação apenas a isso, a prática diária do aluno. Se nós o fizermos assim, nós não estaremos formando alunos intelectualmente preparados para a vida, mas apenas analfabetos funcionais, que é o que nós temos nos dias atuais. E a teoria pedagógica de Paulo Freire é que ajudou aí a formar uma geração de alunos limitados como o Brasil tem nos dias atuais, onde os professores se preocupam muito mais com questões rasas e superficiais do dia a dia e não mais com questões teóricas, mas são as questões teóricas que fazem o aluno pensar. São as questões teóricas que o retiram do seu cotidiano, do mundinho fechado do dia a dia, da praxis, da prática, para a qual o Paulo Freire queria arrastar o aluno e reduzir a educação apenas a isso, à prática, ao cotidiano e às necessidades diárias do ser humano. E é por isso que nós temos gerações cada vez mais burras. E é por isso que o Brasil ele é um país que não conseguiu desenvolver um pensamento filosófico autônomo. Filosoficamente, o povo brasileiro é subnutrido por causa de uma educação muito praticista, uma educação voltada apenas para o cotidiano do aluno e não para questões teóricas, filosóficas e intelectuais de fato, pois é preciso promover uma análise intelectual do mundo em que nós vivemos e não apenas partindo do âmbito da prática, como Paulo Freire o queria. E nós precisamos agora resgatar a educação formal. A educação formal não é coisa de burguês, como Paulo Freire o dizia. A educação formal, ela preza pelo conhecimento em si mesmo, pela intelectualidade, pois apenas por meio da intelectualidade que nós podemos formar uma geração consciente, que consiga aí ter conhecimento, que consiga utilizar o conhecimento ao seu favor para promover reflexões e que saia deste cotidiano, dessa praxis diária, desta prática que apenas aliena o indivíduo e não lhe permite ter aí uma elevação abstrata, certo? Obrigado pela atenção, um abraço e até mais. Valeu, gente!